Olá, tudo bem? Que possamos todos estar na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando sobre a vida dos santos, hoje vamos falar sobre São Roque, um grande santo da nossa igreja. Duas curiosidades sobre esses santos. Alguns dizem que Roque seria o nome da família, o sobrenome assim como conhecemos. Ele sempre teria sido chamado pelo nome da família, aí se desconheceria o verdadeiro nome dele. Outros vão dizer que o sobrenome seria Roque. Então ele teria o nome de Roque. Isso pouco interessa. O importante é que é um grande santo da nossa igreja. A segunda curiosidade nós vamos ver no fim da história. Então vamos lá? São Roque nasceu no ano de 1295, provavelmente em Montpellier, na França. Era de família nobre, distinta e abastada. Filho de um mercador rico, de nome João, que teria funções governativas na cidade, e a sua esposa Libéria, mulher que estava ligada às famílias importantes de Montpellier. O nascimento de Roque já teve um significado muito grande, um verdadeiro dom de Deus, fruto das orações de seus pais. Libéria, a mãe de Roque, era virtuosa e muito devota de Nossa Senhora, a quem recorreu pedindo a graça de ter um filho, apesar da sua idade já bem avançada. Ela foi atendida, por isso, imensamente grata a Deus e a Nossa Senhora, dedicou-se pessoalmente à educação do seu amado filho Roque. Ela soube incutir nele a linda devoção à Nossa Senhora. Só que quando Roque nasceu, todos ficaram bastante surpresos por causa de uma marca na pele em forma de cruz que ele tinha no peito, uma marca vermelha, muito forte, bem na pele, no peito, Isso atraiu muito a curiosidade de muita gente, mas isso ficou no tempo. A questão é que Roque ficou órfão dos seus pais quando tinham ainda por volta dos seus 15 anos e herdou uma grande fortuna. Porém, como um cristão convicto, educado pela sua mãe, Roque desejava viver na pobreza em imitação a Cristo. Por isso, ele quis repartir todos os seus bens entre os pobres. E ia fazer isso em segredo, como bem disse Jesus. Além disso, inclinado pela piedade, ele repartiu seus bens com os pobres, em segredo, mas ele só pôde repartir o que ele tinha direito. Ele não lhe permitia dispor nem alienar os bens de raiz. Esses bens ele confiou a um tio. E depois disso partiu sem nada para a cidade de Roma, onde foi mendigando ao longo do caminho. No decorrer da viagem, ao chegar na cidade de Aquapendente, próxima a Viterbo, encontrou-a tomada pela peste. Aparentemente, segundo alguns historiadores, a grande epidemia da peste negra, que foi do ano de 1348, De imediato, ofereceu-se como voluntário na assistência aos doentes, operando as primeiras curas milagrosas, usando apenas o bisturi e o sinal da cruz. Em seguida, visitou Cesana e outras cidades vizinhas, como Montois, Mondem, Parma e muitas outras cidades e aldeias. Onde surgia um foco de peste, lá estava Roque, ajudando e curando os doentes, revelando-se cada vez mais como um místico e traumaturgo. Taumaturgo, adjetivo substantivo masculino, que ou quem opera milagres. Disse especificamente de santos católicos, milagreiro.
Depois de visitar Roma, onde permaneceu por 3 anos praticando a caridade e assistência aos enfermos, esse período alguns biógrafos situam entre 1368 a 1371. Ao retornar à França, foi passando por localidades da Itália, onde já havia estado. Ficou alguns anos na cidade da Lombardia, tratando os doentes, a quem muitas vezes curava só com o sinal da cruz. Em Piacenza, acabou por contrair a doença. Certa noite, acordou com febre e dor aguda na perna esquerda, o que fazia gritar. A violência da enfermidade não lhe permitia tranquilidade interior. Para não perturbar com os seus gritos os doentes do hospital, dirigiu-se para fora da cidade, à entrada de um bosque, onde encontrou uma pequena cabana que lhe serviu de abrigo. Este foi o seu refúgio para não perturbar ninguém. Com a graça de Deus, Roque viu brotar, perto da cabana, um manancial de água cristalina. Com ela, sentia mais alívio ao lavar as suas feridas. Apareceu então um cão que todos os dias lhe trazia pão, roubado da mesa do seu dono. Se não fosse esse cão, teria morrido de fome. É por isso que na imagem de São Roque sempre tem um cachorro. Vem daí. O cão pertencia a um homem rico, de nome Gotardo Palastrelli, que, intrigado com a regularidade com que o cão roubava-lhe pão, seguiu-o pela floresta e acabou encontrando Roque, com quem tornou-se grande amigo, fazendo o possível para ajudá-lo. Curado da peste, Roque dirige-se para sua cidade natal, na França, a fim de liquidar com o restante de seus bens. Montpellier estava em guerra civil quando lá Roque chegou. Diante disso, foi tido como espião, foi preso e foi levado à presença do governador, que era o seu tio. Aí vem a segunda curiosidade. Diante dele, do seu tio, não revelou a sua verdadeira identidade e mais, ninguém o reconheceu, pois os anos e a vida que levara alteraram-lhe a fisionomia e a aparência. Tido como espião, foi preso e ficou num calabouço escuro durante 5 anos. Seu alimento era somente pão e água, passando os dias em oração. Sua consolação estava em Deus e na Virgem Maria. O carcereiro da prisão ficava admirado com a extraordinária paciência daquele preso e o considerava diferente dos outros presos. Sentindo que a própria morte se aproximava, Roque pediu a presença de um sacerdote para confessar e comungar. Depois de tudo que disse, o confessor notou que aquele homem era extraordinário, tinha alguma coisa diferente nele, e comunicou as suas expressões ao governador. Este, porém, desconsiderou a apreciação do sacerdote. Completamente abandonado, Roque faleceria pouco tempo depois. Era o dia 16 de agosto de 1327. Ao descer ao calabouço, o carcereiro viu uma luz muito brilhante saindo da cela daquele admirável preso. Abriu a porta, entrou e viu Roque estendido no chão. O carcereiro era coxo e, ao tocar Roque com a perna para verificar se ele estava mesmo morto, a perna foi curada imediatamente. Este seria o primeiro milagre de São Roque após a sua morte. A partir daí, difundiu-se rapidamente pela cidade a notícia que havia falecido um santo na prisão. Muitas pessoas se dirigiram-se para lá para ver o tal defunto famoso. Entre os visitantes estava também a sua avó, que imediatamente conheceu o corpo de Roque devido à mancha em forma de cruz em seu peito. Ao ter conhecimento de que o morto era o seu sobrinho, o governador ficou inconsolável pela dureza com que o tratara e providenciou um suntuoso funeral. O corpo de Roque foi conduzido triunfalmente pelas cidades, pelas ruas das cidades, acompanhado de clero, da nobreza e de todo o povo. Em seu nome logo apareceram diversos prodígios e milagres.
Não se conhece a data exata da canonização do santo, ao qual terá sido por devoção popular, não por decisão eclesiástica, aliás, como era muito comum na época. A primeira decisão oficial da Igreja sobre o culto a São Roque aconteceu em 1414, quando, do decurso do Concílio de Constância, se declarou uma epidemia de peste. Levados pela fé popular em São Roque, os padres conciliares ordenaram preces e procissões em sua honra, tendo de imediato o contágio cessado. Suas relíquias foram transportadas para Veneza em 1485, sendo objeto de grande veneração. Aqui no Brasil, na cidade de São Roque, no interior do estado de São Paulo, na igreja matriz dedicada ao santo, venera-se uma parcela do seu braço. Essa relíquia foi concedida a esta igreja em 1953 pelo eminentíssimo cardeal Adeodato Piazza. Acha-se ela em um artístico relicário feito em Milão, na Itália. Por causa de sua história impressionante, São Roque tornou-se o padroeiro dos cirurgiões, dos inválidos, dos doentes, protetor contra as pestes e epidemias, e protetor também contra as doenças contagiosas. Até protetor dos cães ele é considerado. Sua festa é celebrada em 16 de agosto, dia de sua morte. Pois bem, hoje a gente fica por aqui. Até a próxima, que Deus sempre nos abençoe. E que nesse período de pandemia tenhamos a proteção de São Roque. Fique com Deus e até a próxima.